Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Hoje eu vou te falar, eu sou Arthur e hoje eu vou te contar o que você precisa saber para obter mais lucro. Antes de eu te contar o que tu precisa fazer para obter mais lucro, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu vou te convidar para aprofundar ainda mais esses conhecimentos na jornada Mais Faturamento. Vão ser 3 dias em setembro em que nós vamos falar aprofundadamente do método Privacy Grow e como você pode aplicar ele para obter mais lucro nos seus negócios. Então te agenda aí, porque em setembro a gente vai realizar esse evento. O link está na bio do Instagram, do TikTok e na descrição do vídeo no YouTube. Então, vem comigo e vamos passar esse tempo junto aí falando a respeito justamente dessa questão de como é que a gente vai conseguir obter mais lucro de maneira lícita, de maneira sustentável. Só um instantinho aqui que nós vamos ajustar então tudo isso para a gente conseguir avançar, certo? Bom, agora que eu já fiz esse convite para ti, então eu quero te contar, né? Que eu sou muito parecido contigo, né? Nós somos muito parecidos. O que, que eu quero dizer com isso? Bom, eu sou uma pessoa que trabalhou muito, né? Tive muita dificuldade financeira, até cheguei a ficar doente, né? Por conta disso. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia, como eu via o meu pai, que está aqui, ó, o seu Arthur, que era pedreiro, a dona Cirlei, que era do comércio, eu sou esse menininho aqui, esse garotinho, de uma região rural de Porto Alegre, o meu avô, minha avó. Eu via eles trabalhando 16, 18, 20 horas por dia, né? Dando um duro danado. E aprendi a fazer isso e acreditava que era o que eu precisava fazer, né? Trabalhar. A prosperidade financeira ia vir a partir de muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício, muita dedicação, né? E eu não sei se tu pensa assim, né? Mas esse é o maior erro que a maior parte das pessoas cometem, né? Achar que ficar na corrida dos ratos, como diz o famoso escritor, vai ser suficiente para conseguir dar conta da prosperidade financeira. E eu te digo, eu compreendo o que as pessoas pensam, né? Que trabalhar muito vai fazer com que elas tenham um resultado financeiro, mas só trabalhar muito não é suficiente, né? Então, trabalhar muito é uma parte, tá? Precisa de mais coisa. E aí nós vamos ver como que isso vai funcionar, certo? Bom, então, trabalhar muito, estudar, fazer faculdade, fazer pós-graduação não garantem por si só a prosperidade financeira, né? Quanta gente formada aí com pós-graduação tu conhece que estão passando pelos seus perrengues econômicos, financeiros aí, né? Então precisa de mais alguma outra coisa, né? E eu não sabia o que que era, eu ficava lutando, ficava batalhando com tudo isso e tendo muita dificuldade, né? Algumas pessoas acham dizem, né, que o dinheiro não traz felicidade. E eu compreendo e vou ser franco, né? Eu concordo em parte com isso, né? O dinheiro não traz felicidade, mas é muito difícil tu ver alguém feliz que tá com fome, né? E pior ainda, alguém que tá vendo os seus filhos passar por necessidade, né? Então pensa só, ah, pega aí uma pessoa aí que está preocupada com pagar os boletos, né? Que está tendo essas dificuldades financeiras todas que a gente está falando e dificilmente ela vai conseguir ser feliz, né? Ela vai estar estressada, ela vai estar preocupada, né? Ela vai ter uma carga de estresse muito grande. E quando tu tem que negar para teus filhos
um picolé, um salgadinho, né? São coisas que são estressantes, são difíceis, e eu duvido muito que alguém que tá com esses problemas consiga ser feliz. Então, como eu te falei, concordo em parte, né? O dinheiro não traz felicidade, não faz isso, mas sem ele é muito difícil, né? Quando ele é um déficit, então isso é um problema sério, né? E eu quero te trazer a oportunidade de virar esse jogo, né? E dar um rumo novo na tua vida. Pois com esses problemas na minha mente, eu criei um método para conseguir melhorar essa minha capacidade, né? Um método para conseguir melhorar a minha prosperidade financeira, né? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a aplicar isso para mim, primeiro, né? Depois nas empresas que eu trabalhei, que eu fui sócio, e depois com os clientes para ver se isso também funcionava para eles. Então, é um material que eu coletei ao longo de 30 anos aí de muito trabalho. Eu fui coletando material, fui vendo como é que isso funcionava, até chegar no ponto de dizer, bom, isso aqui está maduro, isso daqui está sólido, né? E essa é a oportunidade de tu ganhar tempo e ganhar dinheiro. Por que ganhar tempo e ganhar dinheiro? Porque tu vai conseguir rapidamente aprender as ferramentas que eu demorei 30 anos aí para conseguir consolidar num método, né? E tu vai ganhar dinheiro por quê? Porque cada segundo que tu deixa de lucrar mais é dinheiro que tu está perdendo, né? Então, se tu consegue lucrar mais, tu consegue ter mais lucratividade sem mexer na tua equipe, sem mexer nos teus equipamentos, com o pessoal que tu tem, com a equipe que tu tem, com os equipamentos que tu tem, isso vai ser, então, imediato, né? Então, tu deixa de perder tempo e deixa de perder dinheiro, né? De novo, por que tu deixa de perder tempo? Porque tu vai ter rapidamente os ferramentais aí que eu consegui angariar ao longo da minha carreira e também tu vai aplicar isso e deixar de perder o dinheiro que tu está perdendo agora. Né? Agora, nesse instante, cada minuto que passa, tu está perdendo dinheiro. Se tu aplica um método, esse dinheiro tu vai conseguir reter, tu vai deixar ele no teu bolso, vai ser o teu lucro, né? Tu vai ter mais lucratividade. E é um método, né? Então ele é objetivo, ele é prático de ser executado, certo? Bom, como tu já percebeu, trabalhar demais não é garantia de sucesso, né? E aqui eu quero te trazer algumas das empresas com as quais eu já trabalho, né, há algum tempo, e pessoas também, né, pessoas ah, físicas, né, que estão conseguindo colher esses benefícios, né, estão conseguindo ter aí essa melhora na qualidade, né. E aí vamos ver então o que o pessoal fala a esse respeito. A oportunidade por estar fazendo parte desse projeto e também de estar externando, né, o que a gente, o que é a Casa Minha hoje, o antes e o depois. De fato, eu nunca acordei pensando um dia em, nossa, hoje eu vou querer que a Casa Minha se enquadre, se adeque. E eu tive a felicidade de um dia, meu amigo aqui comentar com a gente, entrar em contato. Nós ouvimos, né, atenciosamente, porque a gente já tinha lido algo sobre essa importância, né? Seguindo os conselhos do amigo, eu cheguei à conclusão, tá, que eu deveria ter começado antes. Eu nunca imaginei o quanto seria gratificante, tá, saber que isso ia fazer a Casa Minha evoluir como empresa. Tá? Porque a gente aprendeu também a se reestruturar com todos os conselhos que tu vem nos dando. É aquela velha história, né? A gente sempre tem uma certa resistência a coisas novas. Você acaba não se dando prioridade para aquilo que você às vezes não compreende. Para mim era uma coisa muito distante. Isso é coisa para banco, isso é coisa para multinacional, isso é coisa para televendas, né? Cartão de crédito. Na minha cabeça era isso. Então a gente tinha uma certa resistência por achar que não era prioridade. Outra coisa, vai nos dar trabalho, né? Para que agregar mais uma atividade dentro da nossa empresa?
Já tem pouco tempo, né? Já temos pouco tempo, né? Para que nós vamos agregar mais essa atividade dentro da empresa se talvez não seja tão importante? E aí, depois que vocês nos explanaram a importância e o porquê, a gente decidiu iniciar. Então, assim, foi o teu start, o start do que você explanou para nós, tá? Que nos demonstrou a importância disso fazer. A gente não se arrepende, aliás, a gente quer perpetuar e avançar cada vez mais. Né? Eu quero olhar para os benefícios, eu quero olhar para o copo meio cheio, eu quero olhar para o que traz para a gente, né, Thiago? E é sempre essa a minha abordagem, de construir junto, né, de agregar valor, né, de aglutinar as pessoas em torno de fazer mais e fazer melhor, né? Depois que tu veio nos dar essa consultoria, nas primeiras reuniões, eu observei que eu não conhecia a minha empresa. Porque uma indústria, no nosso caso, especialmente, tá? Ela vai crescendo organicamente. E muitas vezes você não para analisar tudo aquilo que tu gerou, tá? De informação. Olha aí o Thiago nos falando, então, a respeito do que a gente tem, né, quando a gente está trabalhando com o método Privacy Grow, né? Olha aí ele passando aí a experiência dele com o método Privacy Grow. E tu acha que é só isso? Tu acha que é só isso aí? Não é não, viu? Nós temos mais aí, ó. Eu quero te ajudar a fazer na tua empresa também isso, né? Quero te ajudar a que tu consiga conquistar isso também nos teus negócios, na tua vida, porque não é só vida profissional, né? A gente tem a vida profissional, a gente tem a vida pessoal e o método ele vai interferir em tudo isso, ele vai ajudar todas essas áreas aí, né? Então tu já percebeu que trabalhar mais não é o que traz resultado, né? Então não adianta. Eu trabalho hoje 14 horas por dia, se eu trabalhar 16 eu vou ter mais resultado, se eu trabalhar 18 vai ter resultado? Não, não vai ser, tá? Então não é isso que vai trazer resultado, é abordagem diferente. Quando eu começo a abordar diferente, a gente consegue ter mais resultado, né? Então não é trabalhar mais. Como tu já percebeu, né? Como a gente já conversou. Então, muita gente acha que trabalhar mais. Eu achava isso. Né? Muitos dos meus clientes achavam também que se trabalhasse mais ia conseguir mais resultado. E não é, né? Aí a gente vê que isso é um equívoco, né? Então, eu descobri que era necessário trabalhar certo, trabalhar de maneira metódica. Foi assim que eu criei o método Privacy Grow, que reúne diversas ferramentas de mercado e que eu fui aprendendo ao longo desses 34 anos de profissão, né, que eu trabalho, que eu estou no mercado, né? E agora que eu te falei como é que surgiu esse método, né, que foi para vencer essas dificuldades, foi para vencer esse problema aí de não conseguir ter resultado financeiro, né, ter prosperidade financeira, eu quero então te falar como é que ele está estruturado, né? Eu quero te apresentar. Então eu te falei da onde que ele vem e agora eu vou te falar como que ele é, certo? Então olha só, segue a linha aqui comigo. O método para Grow, então, ele mostra consistência, né, na aplicação dele. A gente consegue fazer com que na aplicação na utilização dele, ele vai ganhando maturidade, então ele vai amadurecendo, né? Ele vai se reformulando, ele vai se aperfeiçoando e a gente vai conseguindo fazer mais entrega, né? Então o que a gente consegue ver aqui? Que o método Privacy Grow, ele vai te levar para ter mais resultado, né? Ele vai te levar para ter mais lucro, né? O que E nossos aí, amigos aqui durante o falam? desenho dos Vamos ver aqui. processos, clareamento dos processos, definição de matriz de risco, né? Realmente nos ajudou bastante e clareou muita coisa. Talvez só na função do médico não tenha assim a ideia assim da importância de desenhar um processo, né, e depois poder trabalhar em cima de melhoria em cima dele, né? Mas é algo que a gente aqui na clínica teve que ir nessa direção, tem função da acreditação. E que bom que estava junto aí no pacote com toda a empresa aí, que nos ajudou bastante nesse sentido. Está nos ajudando ainda estamos num caminho de evolução.
Então tu vê aí, né, como que Que eu ajudou acho que a partir do a momento que a gente clínica, né? E começou a agora tu vai avaliar ver todos como é que os vai ajudar a captar processos mais. e alinhar juntamente com o MPG, isso fez com que a gente se conscientizasse. A gente consegue captar novos recursos. Que eu acho que a partir do momento que a gente Então, quando a gente começa a trabalhar de maneira metódica, a gente começa a ter mais resultado, porque os processos, né, eles estão mais definidos, estão melhor definidos, eu estou com eles melhor ajustados. Isso faz com que eu tenha menos desperdício de tempo, então eu aproveito melhor o tempo, né? Isso se traduz em mais lucratividade. Eu desperdiço menos todas essas questões, né? E isso faz com que eu consiga ter mais lucratividade, mais lucro. Então não tem nenhuma mágica, não tem nenhum segredo, não tem nenhum golpe, não tem nada disso. É simplesmente a implementação de um método que é fruto da reunião de diversas ferramentas que foram arrecadadas durante os anos. Participar em projetos, né? Então o Lar do Ancião lá, tu viste ali o Daniel falando, que ele consegue participar melhor de projeto, né? Ele consegue ter mais captação de recurso em função disso, né? E lá o Thiago dizendo que consegue então ver melhor a empresa dele que crescia de maneira orgânica, né? Ele consegue organizar isso melhor e ter mais resultado, né? Então, no final das contas, a gente trabalha para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, para adequação de atendimento, para melhoria de processo, e tudo isso só faz a gente crescer e se desenvolver, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou te apresentar os 5 módulos que são utilizados no método Privacy Grow. Quais são esses 5 módulos aqui? Eu vou te passar, vou te colocar de frente aqui. Assim que somarmos 1000 seguidores, aí tu já não vai precisar estar vendo através da telinha, tá? Já vai estar direto aí. Mas enquanto não tem 1000 seguidores no TikTok, não está liberado para mim o Estúdio Live. Então, tu vai dar uma olhadinha assim por enquanto, tá? O que é o módulo 1? O módulo 1 são as pistas do mapa, né? O módulo 1 é onde eu aprendo a verificar como é que eu estou, a registrar, né? A olhar onde é que eu olho, né? Onde é que eu estou nesse momento e como é que eu defino para onde é que eu quero ir. Né? Então, eu olhando aonde eu estou e definindo para onde eu quero ir, eu consigo ter resultado, né? Eu consigo saber o tamanho do esforço que eu tenho que fazer para chegar lá. E eu consigo ver se eu estou preparado para isso, se eu não estou preparado, então eu começo a dar uma olhadinha, né? Bom, eu quero sair daqui e chegar lá, nesse caminho aqui de tantos quilômetros, né? Eu vou precisar de combustível, eu vou precisar ver se o meu carro é confortável, eu vou precisar ver várias coisas para conseguir fazer isso, né? Então, o módulo 1 é o módulo as pistas, né? Aonde que eu vou conseguir ver aonde eu tô e onde é que eu quero chegar. Eu tenho aquele meu sonho de conquistar um faturamento X e uma lucratividade Y. Eu quero aumentar 2 vezes a minha lucratividade que eu tenho hoje. É possível, no mercado isso se faz. Então, é ver se não está num caminho absurdo, né? Que a gente vai trilhar, definir, né, aonde a gente está, fazer esse mapeamento inicial, né, fazer esse diagnóstico de onde a gente está e para onde é que a gente quer ir. Esse é o primeiro módulo, né? As pistas do mapa, né? Então eu vou aqui mapear tudo, eu vou ver direitinho onde é que estão as coisas usando o que eu tenho hoje, tá? Não vou fazer nada diferente do que eu já tenho. Depois do segundo módulo, nós vamos trabalhar com as ferramentas, nós vamos desenvolver as ferramentas, né? Então a gente vai desenvolver ferramentas para que a gente consiga fazer esse mapeamento, para que a gente consiga estabelecer
os indicadores, né? Se eu estou indo na direção certa, se estou indo na direção errada. Aqui no módulo 2, né? Então as ferramentas, o ferramental que nós vamos usar para isso, né? No módulo 3, nós vamos fazer, então, o mapa do faturamento, né? Então nós vamos montar o nosso plano, né? O nosso plano de como que nós vamos atingir isso, né? Então aqui eu ensino como tu fazer o plano para chegar lá, né? Então a gente viu aonde a gente estava, aprendeu como é que a gente identifica onde a gente está, como a gente faz o nosso diagnóstico, a gente aprendeu as ferramentas que nós vamos usar para fazer esse diagnóstico, para fazer a monitoria desse caminho, e agora nós vamos trabalhar então aqui na, na confecção do plano, né? Como é que eu vou fazer o plano de ação, né? Como é que eu vou agir, como é que eu vou conseguir trabalhar, né? Como é que eu vou conseguir, olha, eu vou planejar então sair daqui do Rio Grande do Sul para chegar lá no Rio Grande do Norte, né? E aí eu vou fazer então esse caminho aqui, né? Vou montar aqui. Para isso eu tenho que verificar os pneus, para isso eu tenho que fazer a calibragem, para isso eu tenho que de tempos em tempos olhar o meu combustível, né? Ver como é que tá, ver se a minha alimentação está adequada, né? Planejar tudo isso. E a partir daí eu coloco esse plano em ação, né? Depois desse módulo de fazer o planejamento, né, é a execução do plano, né? Então eu vou lá e vou executar, né? Então eu vou realizar tudo aquilo que eu planejei. Quem trabalha com planejamento sabe que o planejamento serve para ser refeito, né? Por quê? Porque nunca sai como a gente planeja, né? Então ele sai sempre por uma transversal e a gente tem que corrigir ele, né? Corrigir o planejamento, corrigir a nossa caminhada, né? Mas Arthur, se eu sempre tenho que corrigir o planejamento, não é uma burrice eu fazer um plano antes de colocar em ação esse plano? Por que é importante fazer um plano antes de agir? Porque o plano, ele evita que eu cometa diversos erros que são muito básicos e eu perca mais tempo do que eu vou perder corrigindo o que eu não planejei adequadamente ou que eu planejei, mas não saiu como planejado. Consegue perceber a diferença, a sutileza disso? Então, fazer um plano é importante porque ao fazer o plano eu me dou conta de muitas coisas que eu iria me dar conta só na execução. E aí, talvez eu fosse ter erros muito graves ali que me impedissem de chegar lá e eu tivesse que dizer, bah, vou ter que cancelar. Não vou poder ir em frente, né? Não vou poder seguir aqui no rumo ao meu destino. O plano, ele nos ajuda a dar uma certa segurança, a dar uma certa garantia de que eu vou conseguir chegar lá. Então eu planejo antes para que eu consiga prever algumas coisas que vão acontecer. Não consigo prever tudo, ninguém consegue prever tudo, mas boa parte e aqueles erros mais grosseiros a gente consegue identificar ali no planejamento e corrigir antes de colocar em ação, porque quando eu estou em ação é mais caro corrigir. Quando eu estou em ação e eu tenho um erro grosseiro, é uma emergência, é uma urgência. E a urgência sempre sai mais caro. Então, se eu planejo antes, se eu prevejo antes, eu posso ver, onde é que eu vou comprar os meus mantimentos de maneira mais econômica, onde é que eu vou conseguir combustível de maneira mais econômica. Fiquei com o tanque vazio no meio do caminho, não tem nenhum posto perto, eu vou perder tempo, vou perder dinheiro, porque o cara, quando eu chegar lá no posto, vai me cobrar o que ele quiser. Eu preciso, né? É o único que tem ali, entende? Então tem essa diferença, né? De fazer sem planejar, né? Fazer de uma maneira desordenada, desorganizada, né? Não, também é um erro grande a gente ficar só planejando, né? Eu quero fazer o plano perfeito e não executar nunca. Então, se eu tento fazer o plano perfeito e não executo nunca, aí eu vou perceber que eu tenho um problema, né? Porque eu nunca vou ir para ação. Então a gente tem que planejar o suficiente para ter segurança naquilo que a gente vai fazer e executar. Então não dá para ficar pensando no estado da arte do planejamento, e não fazer execução. Cara, se tu conseguir pensar num plano e executar esse plano e ir corrigindo ele à medida que tu vai andando, perfeito. Como eu já fiz muitas vezes isso, eu já sei os pontos que vão falhar, os pontos que vão... Então,
Com a experiência, tu já vai conseguindo reduzir ali os erros que tu tem no meio do caminho. Então tu vai parar menos, né, para fazer manutenção e vai mais rápido ao ponto. É isso que eu vou te entregar, né? É isso que eu te entrego, é esse que é o objetivo. E o módulo 5, ele é o nosso GPS, né? Então, lá naquelas ferramentas que eu aprendi, né? Lá naquele planejamento que eu fiz para chegar de A a Z, né? Para sair aqui do Rio Grande do Sul e ir lá para o Rio Grande do Norte, nesse caminho que eu planejei, eu coloquei lá alguns marcos, né, alguns lugares que eu tenho que identificar de tempo, de investimento, de todos os recursos que eu tenho para ver se eles são suficientes, se eles não são. E o módulo 5 é o módulo em que eu vou analisar os indicadores, né? Eu deixo ali e eu ensino a fazer a verificação dos indicadores. Olhar, isso aqui, se o indicador está para baixo, significa isso. Se o indicador está para cima, significa isso. Se o indicador está em um nível perigoso, né? Que nível perigoso é esse, né? De crescimento. A analogia ideal é aquela analogia da família que está preocupada com o seu bebê, né? Teve seu primeiro filhinho ali, né? Sua primeira filhinha, né? E aí vai querer ver se o desenvolvimento desse ser tá saudável, né? Tá indo de maneira saudável. Então o que ela faz? O que as pessoas dessa família vão fazer para verificar se está saudável? Vão verificar o peso, né? Vão verificar o crescimento, vão verificar se houve desenvolvimento, se não houve, se precisa dar alguma vitamina para corrigir isso, entende? Então esse módulo 5 é o módulo do GPS, que é o cuidar da criança, né? Então, a gente cuida da criança, né? A gente identifica se o crescimento está se dando de maneira saudável e corrige o que tem que corrigir caso não esteja, certo? Esses são os 5 módulos que a gente vai trabalhar dentro do método Privacy Grow. Então, é aqui que a gente consegue perceber como que o método funciona, como que a gente consegue entregar aquilo que a gente estava te dizendo que consegue fazer, né? Arthur, eu quero saber mais aprofundadamente, além desses vídeos que tu fala, além dessas dicas. Bom, vai acontecer agora em setembro a jornada do Mais Faturamento, onde eu vou falar mais detidamente de cada um desses itens. Vão ser 3 dias, dia 22, 25 e 26 de setembro, onde eu vou falar mais detidamente a respeito disso. Os links, como eu já disse, estão na bio do Instagram, estão na bio ali do TikTok também, e a gente vai, a partir disso, conseguindo avançar, né? E se desenvolver e aprofundar mais o conhecimento. E contem comigo, qualquer dúvida, qualquer problema, eu fico à disposição para a gente poder conversar, para a gente poder então se desenvolver e avançar mais, né? Conseguir entender melhor como que funciona esse método, conseguir entender melhor se é funcional para ti, se não é funcional para ti. Envia tuas dúvidas, envia teus questionamentos e participa, né? O evento vai ser 100% gratuito, 100% online. É a chance aí de tu te aprofundar e conhecer um pouquinho mais. A única coisa que precisa é se inscrever, né? Se inscrever para o evento e a partir disso, então, tu já está habilitado para participar dessa jornada do Mais Faturamento. Certo? Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter estado aqui comigo e vamos avançando, vamos buscando a lucratividade, o lucro que tu merece, o lucro que a gente consegue fazer de maneira lícita, de maneira sustentável, sem mexer em equipe, sem adicionar mais equipamentos aí no teu negócio, tá bom? Um grande abraço e nós nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.